Olá, adolescentes, olá todos aqueles que nos acompanham nas lições da EBD, da Primeira Igreja Batista em Araraquara. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade às lições sobre os livros históricos do povo de Israel, que nós estamos estudando a Bíblia, os livros históricos. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós já estudamos as histórias contidas então nos livros de Josué, Juízes, Ruth e agora nós vamos nos debruçar em cima dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Então agora nós vamos orar pedindo para que Deus nos ajude neste estudo, que Ele esteja conosco. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia e pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e ouvir um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. Esteja com cada um que está ouvindo esta lição, onde quer que eles estejam, que eles possam aprender um pouco mais de Ti e guardar as Suas palavras. Assim também comigo, que eu possa aprender, Senhor Deus, e também passar a Tua mensagem. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, as informações básicas desse livro. Então, nós vamos contextualizar um pouquinho a época em que foi escrita esse livro. Primeiramente, o autor desse livro é Samuel, o profeta Samuel. A data foi mais ou menos entre 1100 até 970 a.C. O alvo, qual é o alvo desse livro? É mostrar a transição da teocracia, onde Deus é o rei, né? A bandeira, e para o que? A monarquia do governo de Israel, com os dois primeiros reis de Israel. A palavra-chave destes dois livros é transição, e no livro de 1 Samuel. E no livro de 2 Samuel, então, é a aliança que é feita o rei com Deus e juntamente com o povo. O livro de 1 Samuel, então, ele mostra o nascimento desse reino unido. Primeiramente, a gente vê a história de Samuel, como foi desde o começo da sua infância, como ele surgiu na história, e depois faz a transição para o reinado do primeiro rei de Israel, que é o rei Saul. Depois, no livro de 2 Samuel, nós vemos a expansão do reino de Israel, com o reinado do rei Davi, o segundo rei de Israel. Samuel foi uma das figuras mais notáveis do Antigo Testamento. Ele foi sacerdote, profeta, ele foi juiz, e ele teve a tarefa de ungir os dois primeiros reis de Israel. Então, ao ler esses dois livros de Samuel, nós compreendemos que o povo de Israel deixou de ser então um grupo de tribos para se tornar uma monarquia, um governo, uma monarquia, um reino. E Deus então inclui essa monarquia em seu programa. Ele não estava pensando nisso, mas depois, a partir desse momento, então Deus cria outro planejamento dentro do reino de Israel. Samuel unge o rei Saul. E no início, então, ele vai bem, mas de repente, em um momento, ele começa a fazer coisas que Deus não se agrada, e aí, dentro do governo do rei Davi, nós vemos a manifestação, então, das promessas e da aliança de Deus com o povo. Samuel, então, é um livro de transição, então, de grupo, de tribos, para uma monarquia. Samuel, ele nos mostra como a soberania de Deus entra em ação para consolidar a monarquia instruída por ele. Nós lemos histórias e nós entendemos que Deus, ele está o quê? No comando. Ele usa pessoas imperfeitas e às vezes circunstâncias que aos nossos olhos são negativas para o quê? Para construir os seus planos. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os contrastes que nós vemos
entre esses dois primeiros reis? Porque a história de hoje, ela vai falar um pouco mais sobre isso, o relacionamento entre o rei Saul, o rei Davi e alguém que também está neste meio desse relacionamento, que é o príncipe Jonatas, certo? E aí eu vou falar um pouquinho então sobre os contrastes destes dois reis. Primeiro, Saul. Saul ele veio da tribo de Benjamim, que eram 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Saul veio da tribo de Benjamim, Davi não. Davi veio da tribo de Judá. A aparência de Saul. Saul era um homem forte, Saul era um homem Saul ele era um homem bonito, ele se destacava em relação às outras pessoas. Aparece muito sobre isso quando ele é o quê? Coroado rei de Israel. Já o rei Davi já era uma pessoa o quê? Diferente, né? Ele era um pastorzinho de ovelhas, um adolescente quando ele é ungido para ser rei de Israel, mas a coroação de Davi, ela demora, é um processo demorado da unção do rei Davi até chegar à sua coroação como um reino das 12 tribos, demora-se bastante. Já o rei Saul não. O que o rei Saul estava fazendo quando ele foi ungido? Ele estava procurando jumentas. Davi, o que ele estava fazendo? Ele estava pastoreando ovelhas. Ele trabalhava. Davi, ele é uma pessoa muito especial na Bíblia. A gente vê, né? Ele estava sempre o quê? Desenvolvendo algo importante. Na unção do rei Saul, ele estava caminhando para fora da cidade e o Espírito Santo se apossou de Saul, mas saiu dele porque Deus o havia rejeitado como rei. Ele começou a ter atitudes erradas e aí Deus o quê? O rejeitou. Já Davi, ele foi ungido no meio de seus irmãos. Seus irmãos viram ele sendo o quê? Escolhido como rei de Israel. E o Espírito Santo se apossou de Davi na sua unção e não o abandonou até o dia de sua morte. Então ele cumpriu as promessas de Deus até o fim. A coroação de Saul foi diante de todo Israel. Já o rei Davi, a sua coroação, ela foi em duas partes. No primeiro momento, o rei Davi foi coroado diante da sua tribo, da tribo de Judá, e depois diante de todo Israel. A postura de Saul como rei, ele era presunçoso e orgulhoso. Já o rei Davi não. O rei Davi, ele é considerado por Samuel como o homem segundo o coração de Deus. Olha que frase linda. O homem segundo o coração de Deus. A diferença, o contraste entre estes dois reis era muito grande. E entre esse relacionamento destes dois reis, existe uma pessoa que também foi importante. Foi o príncipe Jonatas. O príncipe Jonatas, ele era filho de Saul, do rei Saul. E ele era muito amigo de Davi, antes de Davi ser então coroado rei. Então, hoje a gente vai falar sobre esse relacionamento entre esses três homens. No começo, Saul e Davi, eles tinham um bom relacionamento, né? Davi, ele foi chamado para trabalhar no palácio para tocar harpa. Para tocar harpa, para quê? Para acalmar o rei Saul. O rei Saul, ele era um homem muito estressado e agitado. Na Bíblia diz que ele, o quê? Ficava muito agitado. Então, Davi, o que ele fazia? Ele tocava a harpa para acalmá-lo, porque tinha um espírito vindo da parte de Deus que o atormentava, porque ele fez muitas coisas erradas. E ele, então, precisava de alguém para acalmá-lo. Mas, quando Davi começou a se destacar, porque Davi, ele tinha o Espírito de Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele começou a se destacar como guerreiro.
E ele começou a ganhar a simpatia do povo. O povo via então em Davi uma pessoa especial. Então ele começou a ganhar a simpatia do povo, começou a ganhar respeito. E Saul começou a ter medo então da presença de Davi. Diversas vezes Saul tentou matar Davi dentro do próprio palácio e fez várias coisas para o que? Prejudicar Davi, que ainda não era rei, Saul que era rei. Davi teve diversas oportunidades de matar o rei Saul e se livrar da perseguição do rei Saul, mas ele escolheu não retribuir mal com mal. Ele escolheu respeitar o escolhido de Deus para governar Israel. E então a história do relacionamento de Saul e Davi torna-se tão significativa para nós, né? A história de Saul, como era Saul, e a história como era Davi, a diferença entre os dois. Jonatas, então, ele era o melhor amigo do rei Davi, do músico guerreiro, né? Eles tinham uma verdadeira amizade. É um exemplo para vocês, adolescentes, para ser cultivado, amizades verdadeiras. Tão difícil encontrar um amigo verdadeiro, um amigo que te acompanha mesmo em momentos e circunstâncias terríveis em sua vida. O interessante de Davi é que quando ele é ungido, mostra que Deus não vê a aparência da pessoa, mas o coração. E como eu falei já, Samuel ele descreve Davi como o homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem o quê? Um homem sensato, um homem guerreiro, mas um homem o quê? Seguro. Davi tinha um respeito pela autoridade de Deus. Ele gostava de aprender e se sujeitava à vontade de Deus. Em vários momentos você vê que ele se sujeitou à vontade de Deus. Ele era um verdadeiro adorador. Ele tinha um coração grato, agradecido a Deus por tudo que Deus tinha feito por ele. Ele possuía uma fé absoluta em Deus. Ele era responsável, corajoso e valente. Ele não tinha medo de enfrentar gigantes e participar em guerras, mas ele era uma pessoa que sensível, ele era um músico, ele compunha poemas e canções. Ele era um homem íntegro e tinha o temor de Deus. E esse é o perfil que Deus procura para as pessoas, para que sejam verdadeiros adoradores de Deus, para realizar os planos do nosso Senhor. Ele procura pessoas assim, pessoas íntegras, pessoas sensíveis ao seu chamado, às suas ordens. Jonatas é o príncipe Jonatas. Ele era diferente do seu pai. Saul, ele odiava o Davi, que não era rei nesse momento. E ele sabia que Davi seria o próximo rei, mas ele não ficava com raiva, ele era o príncipe herdeiro. Ele seria o rei depois que Saul viesse a falecer, mas Jonatas não tinha essa pretensão. Jonatas decidiu ser diferente de seu pai, fazer a diferença. Ele decidiu proteger Davi e fazer o bem para o seu amigo. Jonatas decidiu confiar em Davi e nos seus planos, e ele era o seu amigo, e ele sabia que Davi não iria fazer mal a ele. As amizades são assim, nós sabemos que seremos magoados, mas a gente o quê? A gente confia, a gente tem respeito pelos nossos amigos, e com essa confiança nós superamos problemas, dificuldades. A gente espera o que é o melhor do nosso amigo. O que acontece? Em todas essas partes, o que acontece? Acontece a morte de Saul. A morte de Saul foi muito triste para o rei escolhido, né? Para libertar também o povo de Israel. Morre então o rei Saul e seus 3 filhos.
Quem são eles? Jonatas, Abinadab e Malquizua. Esses 3 filhos foram mortos pelos filisteus em uma batalha. E Saul, para não ser morto, ele então se suicida. Davi, o que acontece com Davi? Ele fica sabendo, mas ele não fica feliz por saber da morte dos seus tidos inimigos, né? Mas eles não eram inimigos, Davi não considerava eles como inimigos. Mas não, ele ficou muito triste. Ele chorou pela morte do rei Saul e também do seu amigo Jonatas. E depois de chorar, ele compôs uma canção celebrando a vida de Saul e de seu amigo Jonatas, principalmente do rei Saul. Davi, ele manda ao povo que ensine os feitos de Saul e celebre a coragem do príncipe Jonatas. Então nós vemos o amor em ação, as atitudes, não só amar por palavras, mas amar por atitudes, atitudes necessárias que demonstram então os nossos sentimentos. Então é assim que começa, assim que fala a nossa lição, a demonstração sincera do amor em meio a tanto ódio. Então ele demonstra o quê? Uma pessoa que sabe a vontade de Deus, que Deus não quer que ele transfira esse ódio, mas que ele pare ali e comece a o quê? Fazer a vontade de Deus, amar os outros. A lição de hoje é esse o nome, né? Compromisso com a bondade, compromisso com o amor em Deus, transferir amor aos outros. Davi, então, depois que o seu reino é estruturado, depois que ele está bem lá na cidade de Jerusalém, que é a capital do império, ele então relembra os acordos que ele fez com Jonatas. E aí ele toma uma atitude, e é isso que nós vamos ver na Bíblia, tá? Eu vou ler para vocês essa parte que está em 2 Samuel, capítulo 2, 2 Samuel, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Então presta atenção e depois a gente vai falar um pouquinho mais, continuar falando sobre isso. Davi e Mefibosete. Certo dia Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Havia um escravo chamado Ziba, da família de Saul. Alguém lhe disse que fosse falar com o rei Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, sou eu mesmo, às suas ordens. E o rei lhe perguntou: ainda existe alguém da família de Saul para quem eu possa fazer alguma coisa boa, como prometi a Deus? Ziba respondeu: sim, existe um filho de Jonatas. Ele é aleijado de 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, na cidade de Lo-debar, respondeu Ziba. Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete. Às suas ordens, senhor, respondeu ele. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. E lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha mesa. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o senhor é tão bondoso comigo? Então o rei disse: eu estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você e seus filhos e seus empregados, Ziba, cultivarão a terra para a família do seu patrão Saul e farão a colheita para que eles tenham comida. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Então, olha lá. O que acontece com Davi? Davi, então, ele retribui toda
a bondade, da amizade que Jonatas fez com ele. Jonatas, ele protegeu várias vezes Davi. E agora Davi, ele tem o compromisso de cuidar de Mefibosete, o filho de Jonatas e neto do rei Saul. Mefibosete tinha um defeito físico, mas mesmo assim Davi o ama, porque ele sabe que ele é uma pessoa especial. Mefibosete era desprezado por isso, pelo seu defeito físico, ele era um paralítico. Ele vivia da boa vontade de outras pessoas. Davi não só restitui tudo que pertencia à família de Saul e de Jonatas, como também diz que ele passaria a comer todos os dias em seu palácio. Olha só, como filho. Esse é um retrato perfeito do quê? Daquilo que Deus faz conosco. Deus não somente retribui o que nós não merecemos, né? Porque nós somos rebeldes e pecamos muito, mas Ele nos ama e Ele nos recebe em sua casa para vivermos como seus filhos, para participar da mesa do banquete diário, né? Ele nos chama para a sua casa. Isso que é perdão. Isso é o amor de Deus que Davi, ele demonstra em suas atitudes para com o filho de Jonatas, Mefibosete. Ele não esqueceu então do seu amigo que o ajudou lá atrás, e agora ele está cuidando de seu filho Mefibosete. É isso que a gente tem que pensar. Nós temos que ter então esse perfil, o perfil de um verdadeiro servo de Deus. Não tornar mal com mal, mas o que? Praticar a bondade, demonstrar e ter atitudes de verdadeiros filhos de Deus. Um versículo para você memorizar. O rei Davi prosseguiu: não existe alguém da família de Saul para quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Então Ziba disse ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Davi então queria demonstrar esse amor, que você adolescente, você irmão em Cristo, que você demonstre, não deixe para depois, demonstre então que através de suas atitudes o amor de Deus que está em você. O mundo precisa das nossas demonstrações. Deus está com você para que você demonstre essa bondade e esse amor aos outros. Pense e reflita em cima então da história do rei Davi e da sua atitude para com o filho de seu amigo. Uma ótima semana para vocês e que Deus os abençoe. Tchau, tchau.